Olá, amigos do Pisa Fundo Última Chance, episódio 6. Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, estamos num domingo, né? E estamos começando às 10 da manhã. Toda a programação aí deu certo, porque estamos gravando na quinta-feira, dia 14 de maio. Pisa Fundo Última Chance é o quadro do Ultra Mídia Multisportes, onde a gente debate os campeonatos de Fórmula 1 que foram decididos na última corrida. E este é o episódio número 6 desta série. Você acompanha todo ele na playlist do Pisa no nosso canal no YouTube. E chegamos ao ano de 2007, Fórmula 1 com pneus com sulcos, né? Não tinha pneus slick ainda nessa temporada. E o palco da final, Interlagos, Brasil, com 3 pilotos com a chance de ser campeão. E, mais uma vez, estamos aqui com o Matheus Milano, que lá de Belo Horizonte participa com a gente. Olá, Matheus, tudo bom? Olá, Luciano, tudo bem? Vamos comentar dessa temporada que foi uma temporada bem polêmica por diversos motivos, né? Principalmente envolvendo a McLaren e a relação dos seus pilotos também. Então vai ser bem legal relembrar essa temporada. Antes de mais nada, se inscreva, tá, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações. Matheus, eu tenho aí nessa estante aí que aparece atrás de mim, um dos livros que eu tenho ali é Não Sou um Anjo, que é nada mais nada menos que a biografia do Bernie Eccleston. E o Bernie Eccleston, quando dentro desse livro, quando fala sobre o Briatore, diz ele foi pego. Isso, há várias maneiras na Fórmula 1 burlar os regulamentos, não pode ser pego. Basicamente isso. E nesse ano a McLaren foi pega. E eu gosto muito de debater, e aí eu já vou passar a palavra para ti, só para terminar esse teste inicial. Tu sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fãzaço do Nelson, né? E o Nelson Piquet, quando a gente debate a qualidade dos pilotos, eu uso um argumento que é de ser, um argumento verdadeiro. O Nelson Piquet foi, até hoje, é o único cara a ter 2 campeonatos mundiais de pilotos sem que a sua equipe fosse campeã de construtores, 81 e 83 pela Brabham. Esse campeonato tem esse detalhe, né? Foi vencido pelo Raikkonen, como veremos a seguir, e a equipe que fez mais pontos não foi a Ferrari, foi a McLaren. Porém, não entra na conta porque a McLaren foi desclassificada. Explica para nós aí por que a McLaren foi desclassificada, os pontos da equipe McLaren não valeram, só dos pilotos. Então, Luciano, esse é uma das grandes polêmicas da Fórmula 1. A gente, com certeza, mais para frente vai gravar um vídeo para detalhar esse caso, né? Mas, basicamente, vamos colocar assim, era um caso de espionagem funcionando da seguinte forma. Tinha um funcionário da Ferrari vazando informações confidenciais para um funcionário da McLaren. Basicamente é isso, informações sobre o carro, né? E pelo regulamento da FIA, isso foi interpretado, né, como um caso de espionagem. Os pilotos se comprovado que não sabiam do caso, então apenas a McLaren foi desclassificada do campeonato de construtores, né? Os pontos dos pilotos continuaram a valer para o campeonato de pilotos. Então, basicamente, o caso de espionagem é isso. A gente vai poder, numa outra oportunidade, detalhar melhor do que exatamente era passado, quem passava o que para quem. Tem um detalhe aí muito interessante, se eu não me engano, quem eu não sei a Ferrari, né, mas quem avisa a Ferrari é um cara de um Xerox. É que só vem um cara aqui e tirou não sei quantas fotocópias de projetos da Ferrari. Pois é. É para então ver como acontece. É um cara. Então. O Rondelli pediu desculpa, né? Sim, né? Mas a McLaren não escapou da punição, né? Punição merecida, porque óbvio que se a chefia da equipe não tem essa intenção, ela tem que pelo menos zelar para que seus funcionários não façam algo desse tipo, né? Então a punição é justiça. Matheus, na data que a gente gravou, estamos gravando, 14 de maio,
pouco mais cedo a gente fez uma live, né, falando sobre a contratação da Ferrari e do Sainz, e aí nessa live a gente comentou, né, de que a última vez, talvez, que a Ferrari teve dois pilotos em pé de igualdade era a dupla Massa, né? Uhum. Ontem foi ao ar o nosso episódio da decisão de 2008, que foi Massa contra Hamilton, já era essa dupla, né? E ali o Massa disputou o título. E hoje vamos falar da disputa um ano antes, e quem disputou foi o Kimi, também com o Massa de companheiro, né? Para ver como era, né? Como era real essa questão de nenhum foi ser considerado o primeiro piloto ali, né? Os dois disputavam dentro da Ferrari em pé de igualdade, tanto é que um ano é um que disputa e no outro o outro. Né? Então os atores dessa decisão em Interlagos são Kimi Raikkonen pela Ferrari, Hamilton e Alonso pela McLaren, e o grande coadjuvante é o Massa, que inclusive lidera a corrida, né? Sim. Larga na pole e lidera a corrida. Eu até coloquei uns números aqui pra gente, Luciano. Né? Aí estão. E se a gente observar como foram equilibrados esses números, né? Tem um asterisco ali nas poles, a gente vai chegar nesse caso, por que tem um asterisco numa pole do Hamilton, nas poles do Alonso, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu, né? Mas cada um deles teve 12 pódios, né? Então foi bem equilibrado. O Kimi venceu mais, né? Não, eu falei que interessante, os 12 pódios. Sim, os três tiveram os 12 pódios. 3 vitórias para o Kimi, 4 Hamilton e 4 Alonso. Bem parelho. Então foi. Duas? O Massa, eu acho que ele pode ter. Acho que ele teve 3. Ele vence na Turquia, no Brasil e no Bahrein, se eu não me engano. Acho que o Massa teve 3. Né? Daí um outro tema de pisa-fundo que a gente pode fazer um dia, que é quando o piloto casa com o circuito. O Massa sempre ganhava na Turquia, né? Ele ganhou umas 3 ou 4 vezes. Né? Ganhou 3 anos seguidos, né? O Nelson era no Canadá, viu? Ele tem 4 vitórias no Canadá. Não, isso existe mesmo, né? Essa questão do casamento do piloto com a pista, isso existe mesmo. Prost com Jacarepaguá, Prost era o rei do Rio, era chamado de rei do Rio. Senna com Mônaco. Sim. Então, Luciano, esse campeonato, além do que a gente já falou, a gente pode falar também da relação explosiva de Alonso e Hamilton, né? A gente... eu vou colocar... Eu já ia começar por aí. Que bom que tu já tocou no assunto. Você vê, pessoal, a gente faz um roteiro, mas não é um roteiro tão rígido, tá? Cara, que engraçado. Quando eu vi a foto ali que tu colocou os 3 atores ali, eu ia te comentar uma coisa que eu achei muito boba, mas não é. Parece que não cai bem o uniforme da McLaren no Alonso, até olhando para a foto. É muito engraçado. Quando tu vê ele com o uniforme da Renault ou da Ferrari, parece que está mais ajustado o personagem. É muito engraçado porque aí é um gosto pessoal. Eu acho esse macacão da McLaren da era Vodafone, com essa marca vermelha no peito, eu acho ele muito bonito. Não, o macacão é bonito, mas tu vê que... Mas é estranho mesmo, né? Vê que assim, parece que ele se ajusta melhor ao Hamilton. Sim. Claro, isso obviamente está muito no nosso subconsciente, né, de saber o que já aconteceu. Na época, talvez ninguém pensasse. Então, Luciano... Começa com a vitória do Raikkonen. Começa com a vitória do Raikkonen, a estreia dele pela Ferrari já vencendo, né? E os 3 no pódio ali, né? Raikkonen primeiro, Alonso segundo, Hamilton terceiro. Isso. Então, o campeonato começa já dando o tom do que seria, porque na Malásia é os 3 de novo no pódio. Só São que com o Alonso vencendo, Hamilton em segundo e o Raikkonen em terceiro. Isso. Nos dá uma largada de campeonato com 4 pontos entre o líder e o terceiro. E se você olhar no Grande Prêmio do Bahrein, Luciano, todo mundo com... É isso mesmo? Todo mundo com 22 pontos, não é isso? Todo mundo fazendo 22. Né? Tá um tríplice empate entre eles. Para você que está escutando em podcast, né? O Grande Prêmio do Bahrein é o terceiro. Né? Então, após 3 corridas, tínhamos 3 pilotos disputantes ao título, que chegam na última corrida com chance, todos os 3, Raikkonen, Hamilton e Alonso, com 22 pontos.
22 pontos. O que vai chamar a atenção nessa primeira parte de campeonato, Luciano e amigos do Ultra Esportes Multimídia, é a constância do Hamilton. Tem que lembrar, era a temporada de estreia do Hamilton. O Hamilton estava estreando na Fórmula 1 e ele vai ao pódio nas suas 9 primeiras corridas. E na sexta corrida da sua carreira na Fórmula 1, ele tem a primeira vitória, que é no Canadá. Então, isso assim, isso mostra como que o Hamilton era um piloto diferente desde o início, né? Ele realmente estava num patamar de constância ali, né, que impressiona para um estreante, né? Ele chegou... Tem aquilo de ser um piloto raro, já estreia numa equipe de ponta. Não Sim. Precisou cumprir etapas, vem lá do grid, como é para a maioria, né? Uhum. O próprio Alonso, né? Vem primeiro dos pequenos, né? Depois sua carreira até chegar na Renault para começar a ganhar e tal. Todo mundo, na verdade, né? Sim. O diferente é o Hamilton. Ele Sim. e outros pouquíssimos. Então, Luciano, aí a gente está até passando por essa pontuação. O Hamilton e o Alonso eles saem de Mônaco empatados, né? Mônaco, que é a 5ª corrida. E ali, Luciano, a gente sabe hoje que foi o primeiro momento de tensão entre eles, né? Porque o Hamilton estava mais rápido nessa corrida. E aí você vê como que é o posicionamento de um piloto que não vai chegar para ficar conformado, né? Então que isso ali no rádio da equipe já gerou um primeiro incômodo entre ele e o Alonso, né? Então foi esse primeiro momento de tensão entre eles. Certo. Aí tem a sequência Canadá e Estados Unidos. Que saudades da corrida em Indianápolis, como eu gostava daquela. E em Indianápolis, Luciano, eu vou até colocar aqui na tela pra gente, tem um momento legal que é a disputa deles por posição. O Alonso e o Hamilton, eles disputaram na pista essa vitória mesmo, assim, com disputa liberada. E foi bem legal, foi mais um momento, assim, interessante na temporada. Deixa eu colocar aqui na tela pra gente. Peraí, que não está aparecendo. Liberava a disputa, né? Sim, ó, aqui, tem essa foto aqui, ó, deles bem próximos, tá vendo? Aliás, eu acho belíssimos os carros de 2007 e 2008. Eu acho muito bonito. Eu acho. Mesmo com essa solução aerodinâmica que parece que os pilotos têm chip. Acho belíssimos os carros de 2007 e 2008. Uma coisa interessante que eu achei olhando a corrida, né? É como era o aerofólio era baixo nessa época, né? Sim. Com a asa traseira, né? Quase da altura da cabeça do piloto. Eu acho que é essa configuração que eu acho muito bonita. E os pneus não eram tão largos, e de acordo com o ângulo que a câmera da TV pegava, às vezes tu não enxergava bem o pneu de trás. Né? Sim, exatamente. Era interessante. O que eu não gostava dessa época, Matheus, era o pneu com suco. Cara, eu tenho 41 anos. Uhum. Então eu comecei a ver a Fórmula 1 com pneu slick. Então eu acompanhei o início do pneu com suco e a morte do pneu com suco para voltar. Todo Sim. o tempo, cara, eu nunca acostumei. Eu olhava e parecia estranho. Não parece um Fórmula 1. Eu não casava com o carro. Assim, eu, ao contrário, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 já com pneu com sulcos, né? Então, assim, eu não tive dificuldade para acostumar com isso, né? Mas até que a transição por slick eu também não estranhei muito, na verdade. Acho que casa bem com a Fórmula 1 pneu slick. Eu acho que não tem porque eles era essas tentativas todas de aumentar o número de ultrapassagens. Sim. Então, diminuir a carga aerodinâmica. DRS tem várias coisas. Teve várias. Teve aquele que ficava uma bateria na tela, o KERS. Teve o KERS também. O KERS era legal. O KERS parecia um puxa-pés. O KERS foi a base do que é hoje, né? Assim, dessas baterias Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou tão contra o DRS, tá fazendo um parênteses. Sou contra a maneira como ele é usado. Se ele tivesse sido um puxa-pés,
por exemplo, se o outro tivesse lá tanta chance por corrida de acionar, eu acho que seria mais legal. Sim. Do que poder toda a volta acionar, entendeu? E às vezes em 3 locais diferentes. Não, com certeza. Ô Luciano, Voltando ao campeonato. E como você percebe, a gente está falando praticamente de Alonso e Hamilton até agora, né? Como que eles estão próximos aqui nos grandes prêmios seguintes. E eu quero colocar este cenário aqui, ó, do Grande Prêmio da Alemanha. Eu não sei se você lembra desse Grande Prêmio, Luciano. O Grande Prêmio da Alemanha é a etapa de número? É a quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º Grande Prêmio. 10º Grande Prêmio. Só para a gente lembrar, Matheus, daquela pessoa que é importante para nós também, que está pelo rádio e não está vendo o gráfico, né? Sim. Então, após o 10º Grande Prêmio, que era o da Alemanha, o que você quer destacar? Eu queria destacar que eu não sei se você lembra dessa corrida, Luciano, mas essa corrida ela foi muito comentada na época, podemos dizer assim, porque foi uma corrida com chuva e que um monte de carro ficou na primeira curva, era em Nürburgring. E aí teve um monte de carro ficando atolado lá na brita, na primeira curva. Eu tô até com a foto aberta aqui, ó. Inclusive um deles foi o Hamilton, né? E essa corrida, ela teve teve liderança do Winkel. Nessa foto tem 4. Só nessa foto tem 4, né? Essa corrida teve liderança do Winkelhock, né? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Peraí. Aqui, liderança do Winkelhock, né? É considerada a liderança mais improvável da história, né? Ele liderou ali e liderou há algum tempo porque entrou o safety car, né? Isso. E ele o safety car teve, ele ficou na frente ali. E ele largou com pneu de chuva, né? Choveu durante a primeira volta já. E ele largou com pneu de chuva, ele apostou na chuva e assumiu a liderança. E aí, Luciano, essa corrida teve bandeira vermelha, mas o grande lance dessa corrida foi esse aqui, ó. O Massa liderava até as voltas finais e teve uma ultrapassagem do Alonso, assim, uma ultrapassagem na marra, eles tocaram roda, teve discussão na sala do pódio. Então, esse é um destaque do Grande Prêmio da Alemanha, tá vendo? Foi esse lance aqui que Essa foi... é a corrida que eles discutem na pré-sala do pódio, que depois saiu a piada, que se fosse hoje viraria meme. Naquela época ainda não usava, não tinha Facebook. Uhum. Acho que o Orkut bombava, mas os memes não se usava muito ainda. Uhum. E a brincadeira era a seguinte, Matheus. Um brasileiro e um espanhol, né, que dão entrevista em inglês e brigam em italiano. E a briga foi em italiano. Foi, isso mesmo. E a entrevista na Fórmula 1 é em inglês. Sim. E aí, Luciano, eu vou voltar para um infográfico, mas eu não vou voltar para o infográfico de corrida, eu vou voltar para esse infográfico aqui, que tem o número de poles, de vitórias. Lembra que a gente falou lá no início do asterisco nas poles do Hamilton e do Alonso? Sim. Hamilton Isso 6 poles, Alonso 2 poles, os dois estão com asterisco. Isso. Então tu vai dizer para nós agora. Isso. Na verdade, conquistadas na pista, o Hamilton tem 5 e o Alonso tem 3. Só que tem uma grande polêmica, que é o Grande Prêmio da Hungria, que é onde a situação na McLaren perde total controle, né? Que é o lance que no treino classificatório, na última chance de se conquistar a pole position, o Alonso para nos boxes para trocar o pneu, segura, né? Fica esperando, sai, né? Mas ele fica esperando o tempo necessário para que o Hamilton não consiga abrir a volta. Né? Então a gente está até com a foto na tela dos dois parados nos boxes. E esse é um ponto que o negócio desanda completamente na McLaren, né? A relação, tudo ali vai por água abaixo. Né? Nessa polêmica... Além Claro, o Alonso ficou mais tempo parado do que o necessário para atrasar o Hamilton. Sim. Aí ele é punido, ele perde essa pole, então, né? Perde essa pole e o Hamilton fica com essa pole. O Hamilton tem o segundo tempo. Sim, por isso que eu coloquei com um asterisco ali, porque o Alonso conquista na pista e foi muito bem punido, perdeu essa pole para o Hamilton, né? E ali, Luciano, a gente tem falado praticamente de Alonso e Hamilton, né? Você citou no início que o carro da McLaren
era melhor, não era tão melhor, mas era um pouco melhor. Mas é só a gente olhar o cenário que chegou na Hungria, né? Eles estavam a 2 pontos de diferença. O Hamilton era líder do campeonato, o Alonso era segundo, 70, 68, e o Raikkonen estava um pouco para trás. Né? O Raikkonen estava com 52 pontos quando eles chegaram. Porque o Raikkonen também não pontuou na Alemanha, né? Não pontuou porque ele comete um erro naquela corrida da chuva, né? Que foi a da Alemanha. Ele comete um erro e não consegue pontuar. Ao término do Grande Prêmio da Hungria, nós tínhamos então o Hamilton com 80 pontos, o Alonso com 73, é isso, né? Isso. E o Raikkonen vinha com 60, quer dizer, o Raikkonen tinha 20 pontos de desvantagem, sendo que nessa época, como a gente falou no início do episódio, era 10 pontos por vitória, não era que nem agora que uma corrida vale 25. É uma vantagem bem considerável, aí precisaria de no mínimo 2 corridas para descontar. Sim. E aí, Luciano, eu acho que talvez a gente pode contar aí que as próximas corridas, até antes do Grande Prêmio do Japão, vamos colocar aqui até a Bélgica. Turquia, Itália e Bélgica. Turquia, Itália e Bélgica, assim, não ocorre nenhum grande fato assim que a gente possa destacar, né? Essa pontuação aproxima, né? O Raikkonen faz uma sequência muito boa ali, com segundo, terceiro e primeiro, então ele aproxima um pouco, mas ainda está meio longe. O cenário após o fim A sequência do Alonso é ótima também, né? Tem terceiro na Turquia, primeiro na Itália, terceiro na Bélgica. Sim, a sequência dele é boa, a sequência do Hamilton é um pouquinho pior. Aí é o Hamilton, né? Que tem um quinto e um quarto. Isso. Então, a sequência não é tão boa do Hamilton, mas aí a situação era 97 pontos para o Hamilton, 95 para o Alonso e 84 para o Raikkonen. O Raikkonen descontou um pouquinho a distância. Com essa pontuação faltava Japão, China e Brasil. E aí vamos para os momentos emblemáticos da temporada. Essa corrida no Japão, Luciano, a gente viu ali no infográfico que o Alonso não termina essa corrida. Foi uma corrida com muita chuva mesmo. E o Alonso bate. É em Fuji, não é? É em Fuji. É Fuji. Das poucas que foi em Fuji. Isso. Aí o Alonso bate. Tem até que, no contraste, choveu muito, né? A McLaren dele batida aqui e o Hamilton passando atrás, né? Então temos aqui esse momento importante. Bateu forte. Destruiu o carro na pancada, né? E aí o campeonato sai dessa corrida no Japão com Hamilton com 107 pontos, Alonso com 95 e Raikkonen com 90. Ou seja, o Hamilton tinha a vantagem de uma corrida. Né? Ele tinha 12 pontos de diferença para o segundo. Então ele tinha a vantagem de uma corrida. Só que, Luciano, o que a gente não contava era que o Hamilton já fosse usar essa diferença na corrida seguinte, né? Que ninguém contava era o erro, né? Muito estranho, porque o Hamilton, essa foto aí que tu tá colocando ali é a entrada dos boxes. Isso, lá na China. E ele erra a entrada dos boxes. Eu acho que ele entrou muito rápido. E aí, onde tem aquela linha branca ali, mano, Sim. Se botar a ponteira do mouse na linha branca aqui à direita da tela, aqui? Esquerda do carro, direita da tela, um pouco mais abaixo ali. Aqui? Aí, ó, essa linha branca aí, ó, é onde determina a velocidade mínima a partir daí. No pit lane, onde tem que ligar o limitador de velocidade. Então, como ele vai fazer a curva ali, eu acho que ele vinha muito rápido. Se ele passa acima da velocidade aí nessa linha, ele é penalizado. Então ele teve que travar tudo. Quando ele travou, ele acaba indo para a brita. O carro não fez. Tava com o pneu muito gasto também, né? Se a gente for colocar aqui, tem. Não se espera isso. O outro está disputando. Nessa época, o Hamilton era muito criticado. Muito criticado ainda. Como inconstante. Sim. Muito rápido, mas inconstante. E até se dizia que ele não teria que ter começado em equipes menores para adquirir essa experiência. Sim. Era um debate da época. E aí, Luciano, a gente pode falar como que chega o campeonato para a última corrida. O Hamilton ainda... Olhando o que o Hamilton se tornou, estavam todos errados. Sim.
E aí, a última corrida? A gente vê só como que chegou para a última corrida. Né? O Hamilton com 107 pontos, ainda chegou com vantagem, dependendo só dele para ganhar o campeonato. O Alonso chegou com 103 e o Raikkonen com 100. Então, a situação, se a gente... Vamos traçar um paralelo. A situação Raikkonen e Hamilton era parecida um pouco com Massa e Hamilton que a gente falou em 2008. A diferença era de 7 pontos. Só que além deles tinha o Alonso. Né? O Alonso no meio desse caminho, né? Com 103. Então, o Raikkonen chega em terceiro para essa corrida. Ele é o que tem menos probabilidade de ganhar, né, o campeonato. E aí vamos para o GP Brasil, então. Vamos para o GP Brasil? Mais uma vez lotada, palco de discussão. Vamos colocar aqui. Deixa eu só habilitar aqui. Aí temos o grid de largada. Temos o grid de largada, Luciano, se você quiser. Aqui, ó. Peraí, que tivemos um pequeno problema, mas acho que agora voltamos. Isso. Aí, Luciano, temos aí o grid de largada. Esse grid de largada dava o título para o Hamilton. Né? Sim. Inclusive, se achava que o Hamilton não ia arriscar nada no início da corrida, né? Sim. Mas ali, ó, Massa, Ferrari. O Massa fez um bom campeonato, apesar de não estar na decisão. Fez um bom campeonato. Se eu não me engano, ele tinha alguma chance até duas corridas grandes. Sim. Aí, Luciano, aqui a gente já tem a largada, né? Essa foto da largada está mostrando o Raikkonen por fora, já superando o Hamilton, tá? Sim. O Massa mantendo a primeira posição. O Alonso, aí, né? Superando. É o Alonso passando o Hamilton na curva do Sol. Tá? Então, o Hamilton perde 2 posições já nas 3 primeiras curvas, tá? Sim. Neste momento aí, ele ainda mantinha o título, né? Independente disso. Prêmio, Matheus, é importante falar, se o pessoal vai olhar ali, você só vai achar que eu estou bloqueando. Né? É a terceira curva da corrida, sim, é que eu peguei o frame do replay, tá? Isso. É a terceira curva, isso. Porque ali em cima diz, ó, faltam 67 voltas. Não, faltariam... Era o replay, né? Isso. Era o replay. Ok. Vamos ver. Aí, Luciano. Aí, ó. Aí foi comparado com a China, tá? 2 momentos que o Hamilton bota o campeonato fora. Se olhar embaixo na direita, bem embaixo ali, ó, tá o carro do Alonso. Sim. Contornando a curva lá da reta oposta, lá, é a descida do lago, né? Uhum, isso. E aí o Hamilton erra a curva, tentando passar o Alonso por fora, e vai lá fora e perde muitas. Vai lá pra trás. Se eu não me engano, ele não sei se é nesse momento ou em outro, que ele vai ter um problema no carro também, né? Mas... algumas voltas depois, né? Algumas voltas depois. Né? E aí, perto desse ponto, aí, um pouquinho mais para frente. Aqui, Luciano, ainda a combinação dava o título para o Hamilton, né? 109 para ele, 109 para o Alonso e 108 para o Raikkonen. Isso, ele ganharia no desempate. Sim. Mas, aí começa a questão, tá? E daí é óbvio. Isso daria, mas todo mundo sabia nesse momento que não ia acontecer porque o Raikkonen estava em segundo e o Massa liderava. Então, esse é o momento onde o jogo de equipe é válido, sério e honesto. Você não vai deixar outra equipe ser campeã. E nos vários momentos de polêmica da Ferrari, né, Luciano? Talvez esse foi o único que valeu o título para valer, né? A Ferrari sempre se colocou em situações controversas de jogo de equipe e essa foi a única vez que valeu um título mesmo, né? E aí foi certo. Esse tá certo. Para ser totalmente. Campeão, o jogo de equipe tem que valer. Totalmente. Vamos passar para o próximo. Aqui, o Hamilton caiu mais uma posição, né? Então, aí é o frame de quando o carro deu problema. Ele tem um problema, Pareceu não sei que ele ia abandonar. Sim. A equipe declarou que foi câmbio. Tá? Câmbio, né? O carro ficou, tipo assim, a 70, 80 km por hora durante uma reta. Uma reta curta ali do circuito, mas uma reta. Deu até a impressão que ele iria abandonar. Aí, não sei, alguma coisa que mexeram remotamente no carro, embalou e foi. E nesse momento, o Alonso estava partindo para o título, né? Tava com
a pontuação necessária para o título. Óbvio que terceiro colocado. O fator jogo de equipe ainda ia acontecer, né? Aqui, aí ele já aconteceu. Tem um detalhe aí, né? Isso. Agora o Raikkonen já está em primeiro. Não, pode ficar na tela aí. O Raikkonen já está em primeiro. O detalhe todo era o seguinte, saber em que lugar as McLaren iam chegar. Porque se fosse possível, a Ferrari não ia fazer a troca, ia deixar o Massa ganhar no Brasil. Sim. Se o Raikkonen fosse campeão sendo segundo, o Massa ia ganhar a corrida. Com certeza. O Massa liderou a corrida até o final dela. Pode ver aí, ó, faltam 9 voltas para acabar nesse. Ele tava sobrando, né? Eles fazem uma parada no box, se abastece um pouco mais e faz o jogo sem precisar, inclusive, ter ultrapassagem na pista, até porque o Massa estava muito longe, né? Na segunda parada foi. Segunda parada, né? A primeira ainda não precisava. Então vamos lá. Aqui. Esse prêmio eu escolhi pelo seguinte. Aí estão Kubica e Rosberg. Tá? Esses dois aí travaram uma batalha muito bonita durante várias voltas. O que acontece? Os dois estavam à frente do Hamilton. Sim, o Hamilton ia ganhar 2 posições e seria campeão. Sim, poderia ter acontecido, né? Então, eles estão aí lado a lado no SBT, né? Era parte do SBT. Aí, com 3 voltas para acabar, Luciano, o Raikkonen na líder, né? Fazendo 110, o Hamilton recuperou uma posição, estava em 7º, ia para 109, o Alonso com o terceiro, 109 pontos também, né? E aí já estava praticamente decidido, né? Faltando 3 voltas para acabar. Isso, aí já estava decidido, aí era só trazer para casa, como se diz, né? E esse frame aí, Matheus, mostra aquilo que a gente comentou recém. Esse carro aí, o de trás da frente eram praticamente do mesmo tamanho. Sim. De acordo com o ângulo que a TV pegava, tu não via direito a roda de trás. Ó. Olha como se vê quase nada da roda traseira esquerda. Isso mesmo. Então, aí a bandeirada, né? O Raikkonen passando campeão do mundo, né? Ele ainda jogava. O Hamilton, mesmo se ganhasse uma posição, o Raikkonen ganharia no desempate pelo número de vitórias. O Alonso, sim, se acontecesse algum problema com o Felipe Massa, o Alonso ultrapassaria o Raikkonen no campeonato, mas tudo transcorreu na normalidade e o Kimi Raikkonen foi campeão do mundo em 2007. Interessante, tá? E passa e entra o rádio na transmissão, né? Sim. Um pouquinho antes, o pessoal ali da TV Globo ali comentou, bom, hoje ele vai extravasar, né? Não vai ser o gelo campeão, né? E aí entra o rádio e o engenheiro diz assim, parabéns, vencemos por 1 ponto. Em vez de dizer, pô, somos campeão, entendeu? Parabéns, pelos nossos cálculos, vencemos por 1 ponto. Aí tá a classificação final do campeonato. Isso. Sei que o Massa não chegou longe, ó, ficou ali com 94. Ó, terminou 110 para o Raikkonen, 109 Hamilton, 109 Alonso, e o Massa vinha com 94. A vitória valia 10. Sim. E aí as foto do pódio, né? Então, Luciano, assim, por mais que a gente notou durante o campeonato uma superioridade da McLaren, eu acho que esse título ficou em boas mãos no fim das contas, principalmente levando em consideração o caso de espionagem, né, da McLaren, né? E, então acho que esse título ficar com o Raikkonen foi de bom tamanho. O que o Raikkonen mostra ali que a gente pode ver na questão do quando a gente acompanhou o gráfico ali corrida uma capacidade de reação incrível. Sim. Porque, como tu falou, até metade do campeonato a gente mal falava sobre ele. Tinha falando sobre Hamilton e Alonso, Alonso. Agora, a McLaren nesse ano, além de ter a questão da espionagem, ela foi mais ou menos o que a Williams foi para ela em 86. 86? 86, que vai ser tema aqui, eu não sei. Leva que vai entrar. Tá, o campeonato de 86, que foi na última corrida, que tinha Mansell como favorito pela Williams, depois Piquet pela Williams, corria por fora o Prost pela McLaren. Sim. E a Williams fez lambança, ganhou a McLaren com o Prost. E aqui foi a vez da McLaren.
dois pilotos perder para a Ferrari. Aliás, esses 2 anos foram muito comparados durante a transmissão da TV Globo. Sim. Reassisti ontem. Toda hora tinha uma comparação desses 2 campeonatos. Então é isso, Luciano. Falamos então do campeonato de 2007. Eu, particularmente, eu queria ter visto um pouco mais do confronto Alonso e Hamilton na McLaren, mas ele acaba aí no fim desse ano. Mas a temporada 2007 foi muito legal. Sim. Quando isso acontece, é inevitável. Foi uma temporada muito legal, terminou num autódromo legal aqui no Brasil. Vamos fazer a chamada, então, para daqui a 15 dias vamos gravar mais 3 Pisa Fundo de uma Chance. Que serão, então, os anos de... Sempre tudo tem que falar o ano, Matheus, que eu sempre... 2006, 2003 e 99. 2006, 99 serão o tema do 7, 8, 9, 7º, 8º e 9º episódio do Pisa Fundo. Uma chance. Um abração então, Matheus. Foi um prazer, hein? Um abraço, Luciano. Um abraço para os nossos amigos do Ultra Esportes Multimídia. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. E não se esqueçam, se inscreva no canal. Valeu, até mais. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.